Bom dia a todos, esse vídeo é especial para pessoas que, como eu, ficaram encantadas ao ver uma imagem feita por um drone, como essas que vocês estão observando aí. Eu me apaixonei na hora, cerca de uns 2 anos atrás, porque eu já sou apaixonado pelo celular, e imaginei um celular voador, que eu vou poder pegar minhas imagens, inclusive vistas de cima. E resolvi começar a pesquisar na internet. Então, eu sou um iniciante, entrei na internet e vi milhares e milhares de tipos, preços, especificações diferentes. E caí em várias pegadinhas. Então, esse é o objetivo desse vídeo, para você que está examinando a possibilidade de comprar um drone e gostaria pelo menos de ter um norte, por onde eu devo ir, quais são os itens que eu devo avaliar em primeiro lugar, porque é uma infinidade de opções que existem no mercado atualmente. Então vamos embora, aguardem aí que eu já volto. Em primeiro lugar, o quanto você tem de dinheiro para investir nisso, essa primeira experiência. Bom, aí pessoal, eu coloquei uma tabela de pesquisa que eu fiz, 2024, pesquisando os preços só dos drones com GPS. Mais o controle, né? Sem os outros acessórios, hub carregador e outros acessórios que eles trazem, que aí transforma em combos muito difíceis de nós compararmos. Então eu dividi os drones em 4 categorias. Então se você gostaria de fazer uma análise financeira, você já pode se enquadrar e ver qual é o mais interessante para o seu caso. Temos ali drones de R$600, já com GPS, até R$52 mil. A coisa é meio parecida com o esquema dos carros, tem desde o Fusquinha até a Ferrari. Mas todos eles dá para você fazer uma primeira experiência. Então, confiram aí essa tabela, deem um print na tela, uma pausa, e vejam qual deles que se enquadra. Sempre lembrando que a maioria desses sites fazem 10 vezes sem acréscimo. Então, não se apavorem tanto. Temos aí uma linha de entrada e uma linha intermediária que já vai permitir para vocês brincarem. Então, um desses dronezinhos simples da DJI, como o DJI Neo, ou o Mini 2, ou o Mini 3, ou até esse Mini 4 que eu só tenho aqui porque essa questão dos obstáculos, que talvez você não enfrente, já é suficiente. Eles começam aí a partir de $400 para cima, dependendo dos recursos que ele oferece. Pode ser um pouco mais caro. Então, sem empolgação, pessoal. Vamos devagar, vamos pesquisar para não fazer uma compra precipitada como eu comprei. Se você mora ou onde costuma frequentar nas suas viagens, são locais que possuem muito vento ou menos vento. Se você mora ou frequenta lugares que tem muitas árvores, se você quer fazer material profissional ou serve uma qualidade amadora, é só para postar nas suas redes sociais, você não precisa ganhar dinheiro com o drone. Se você vai utilizar para filmar objetos que se deslocam com rapidez, lanchas, carros, corridas, maratonas, ou se basicamente as suas filmagens são em cenas normais, sem deslocamento. Se você vai filmar mais à noite ou fotografar mais à noite ou mais de dia, você vai anotando aí. Se você também costuma fazer vídeos muito longos ou muito breves, também em função da capacidade de armazenamento dos drones. Se você vai filmar para redes sociais, é importante também para saber se o drone oferece a possibilidade de girar a câmera ou se você vai ser obrigado a cortar a imagem, filmar na horizontal, que é o que a maioria dos drones fazem, e depois você fazer o corte para aparecer no Instagram, TikTok, etc. Você precisa de uma bateria que dure muito tempo ou pouco tempo, ou se você ficar 20 minutos no ar, 15 minutos já é suficiente. Para quem está iniciando, esses da DJI, para mim, são os melhores. Agora, se você vai trabalhar com mapeamento, acompanhamento de obras, aviação agrícola, aí, claro, você vai precisar partir para drones mais profissionais. Mas se você, como eu, iniciante no universo dos drones, você, claro, precisa entender a parte de voo, tem que aprender, é bem diferente de usar um celular, precisa conhecer sobre fotografia, mas tem aí no YouTube muitos tutoriais que vão lhe ensinar a você ser iniciante. Existem também outras diferenças entre os equipamentos, como por exemplo o motor. Esses drones mais baratos, que são
os de entrada, os de brinquedo, vamos chamar assim, normalmente tem motores elétricos. Então, funciona também, só que duram bem menos. São os primeiros a queimar. Eles são ligados direto na hélice ali. Agora, existe uma outra categoria, que é um motor elétrico um pouco mais turbinado, que já possui engrenagens. Ele é melhor, mas desgasta rápido também. Então, é importante você prestar atenção nesse quesito aí, questão durabilidade. Existe um terceiro tipo de motor, que é o mais usado aí pela indústria dos drones, que são os motores brushless. Eles são usados como, por exemplo, nesse DJI Mini 4, um motor mais potente, que tem um empuxo maior e queima com mais dificuldade. Outra coisa importante para você é o drone ter GPS. Eu já caí nessa pegadinha. Comprei um sem GPS e ele saía voando maluco e não tinha o auxílio dos satélites para posicionar ele onde ele está. Se ele tem GPS, os satélites fazem ele voltar para o ponto de origem, próximo onde você está, para você recuperar o equipamento. E também um drone que não tinha recursos técnicos. Uma ocasião eu assisti um vídeo, nessa minha época de pesquisa pré-compra, onde uma das pessoas me falou que seria bom você começar com um drone muito simples, porque se você conseguir pilotar aquele drone, já está aprovado para comprar um drone mais caro. E aquilo ali ficou na minha cabeça, bom, então eu vou comprar um drone de R$450, se eu conseguir pilotar ele, eu compro um melhor. Só que eu estava enganado, porque eu nem consegui pilotar direito, porque era um cavalo doido, precisava ser domado aquele drone. Então aquela experiência para mim foi zero. Eu comprei, não consegui pilotar, porque não tinha GPS, eu dava um comando para a esquerda e ele ia para a direita, apesar de eu ter feito todas as calibrações, e acabei, aquela experiência para mim não valeu de nada, só gastei dinheiro. É importante. É a parte mais cara do drone, esse conjunto aqui, a câmera e o gimbal. Então, quanto mais resolução tiver a câmera, mais cara é o drone. Mas é importante que vocês entendam que o que traz qualidade, principalmente para os vídeos, que é o que a maioria do pessoal produz no drone, precisa ter, além de 4K, para ter um vídeo de boa qualidade, precisa ter um número grande de bits. Nesses fakes que existem aí, realmente fazem em 4K uma imagem grande, que significa, mas a taxa de bitrates bem menor, baixa, com os pixels inexistentes, vamos dizer assim. Então, na hora de você olhar na televisão, você vê, existe uma diferença gigantesca, comparando um com o outro. Para quem passa batido ali, olha rápido, nem observa. Você também pode ter, dependendo de um drone para outro, as questões de comandos automáticos, voos que eles fazem de forma automática, que não dependem da sua habilidade de voar. Tem lá várias configurações que você pode dar para o drone executar, tipo panorama, o drone, foguete, asteroide, que são comandos que ele executa sozinho. Ele chega a uma certa altura, começa a filmar, bater fotos, faz mini-mundo, uma série de deslocamentos que tornam o seu vídeo mais bacana. Então, isso também, alguns oferecem, outros não oferecem. Mas é importante. Eu tinha falado para vocês com relação ao que custa mais no drone. Então, como eu falei, além da câmera, o estabilizador. Tem alguns drones que não possuem estabilizador. Então, quando ele está voando, ele sofre o efeito do vento. Então, a imagem fica assim. Agora, se tem estabilizador, esse aqui, por exemplo, tem 3 eixos. Então, a estabilização é maior. E até existem alguns com estabilização eletrônica, mas esses gimbals mecânicos aqui com 3 eixos são os melhores. Realmente garante, mesmo que sofra efeito do vento, a imagem fica retinha, o horizonte fica fixo ali. Então preste atenção na questão estabilizadora. Outra coisa que vocês devem avaliar é o tipo de controle que eles estão oferecendo. Porque todos os controles de drone conseguem se comunicar, só que uns se comunicam com mais potência do que outros. Quando você olha na propaganda, esse drone voa 10 km, o outro voa 20 km, não significa que você vai mandar o seu drone para 20 km, até porque não vai ter dinheiro depois se perder para comprar outro, a maioria das pessoas. Significa que ele tem um poder maior de comunicação com o drone. Então, quanto mais longe voa o drone, significa que o RC, o controle, possui uma potência maior de comunicação com o drone, menos influente a
interferências, tipo sinal de Wi-Fi, radiofrequências, principalmente na cidade. Aqui onde eu uso tem pouco problema de interferência, mas na cidade é antena para tudo que é lado, é Wi-Fi para tudo que é lado, então às vezes o drone sofre uma interferência e corta o contato com o controle e você acaba ficando a ver navios, sem contato com o seu drone e não tem como fazer ele retornar. Ainda com relação a controle, existem controles com tela, como esse aqui, que você já tem aqui a visão que o drone vai lhe dar, e existem os controles sem tela, que normalmente os drones são mais baratos, que você precisa encaixar o seu celular para usar como controle. Ele tem o rádio controle plugado no celular e você enxerga a imagem através do seu celular. Então, eu acho mais interessante esse aqui, mas realmente o custo dele é maior. Você fica com seu celular independente, você pode continuar utilizando ele ou recebendo ligações sem interferir na operação que você está fazendo ali no seu voo. Então esse aqui com certeza é melhor, mas nem sempre cabe no bolso de todos. É importante você ver se a autonomia de distância que o drone percorre. Não confie também nas promessas do fabricante, porque são testes que eles anunciam, foram feitos em laboratório, em condições especiais, sem grandes ventos, sem grandes interferências, mas serve. Pelo menos um fator, você vê, você está entre dois drones, um tem autonomia de voo maior, um é de 10 km, o outro é de 20, o de 20 vai ter um poder maior de comunicação com o rádio. Depois, outro fator que é bom também é a questão da qualidade da imagem. Eu também já caí nessa pegadinha. O pessoal normalmente coloca no marketing drone 4K, mas tem que ver se é 4K a fotografia ou o vídeo, que é a maior parte do material que você faz com drone é vídeo. Então eles colocam assim, drone 4K, R$500, e o outro lá, 4K, 1.500. Bah, vou comprar o de 500, mas não percam atenção nesse quesito. O que significa? Que 4K, aquele fabricante da pegadinha não está mentindo. 4K é a fotografia que ele produz, é o tamanho grande da fotografia. Mas nos vídeos faz no máximo em HD. E também a quantidade de bits que tem, tanto nas fotos como nos vídeos desses mais baratinhos, a quantidade de bits é muito pequena. Pixels inexistentes. Isso você só vai ver depois que comprou, depois que assiste na televisão é que você repara. Outro detalhe que a gente também tem que observar é a questão dos sensores. Alguns drones oferecem sensores tanto de obstáculos, como esses aqui. Aqui nesse caso tem 2 na frente e 2 que focam para trás, e mais 2 na parte inferior. Esses inferiores aqui, embora sirvam para obstáculo, ele serve mais para auxiliar o posicionamento da aeronave na hora dela descer. Mas é muito importante esse quesito, porque eu mesmo me vi na pele esse problema. Aqui onde eu moro, onde eu faço meus voos, tem muita árvore. Então eles auxiliam bastante. Porque no caso desses aqui, eles têm até autonomia de desviada. Eu estou mandando o drone para frente, ele, quando vê o obstáculo, ele desvia do obstáculo e segue a sua rota. Então, observadas essas principais características iniciais que diferem um drone do outro, você vai se perguntar, o que é melhor? Eu vou comprar um drone baratinho, tipo um brinquedo, ou compro já um drone profissional? Claro que depende muito do dinheiro que você possui para investir. Está havendo também um certo preconceito com relação ao drone, porque todo mundo filma, todo mundo 24 horas por dia, é no paraglider, é na lancha, é de dentro do helicóptero, de dentro do avião, tudo é legal, todo mundo filmando, beleza, na praia com celular, filmando todo mundo, em cima do edifício filmando. Agora alguém, quando as pessoas veem um drone, que horror, um drone, vou chamar a polícia. Eu não consigo entender isso, porque o drone normalmente ele pega tomadas de mínimo 30, 50 metros de distância, mal aparece a fisionomia das pessoas. Ele é muito menos invasivo, vamos dizer assim, do que um celular que tu pode chegar de cima do edifício, dar um zoom de 30 vezes, 10 vezes, e tu pega a silhueta da pessoa, mas ninguém fala nada do celular, porque tá todo mundo acostumado com essa questão do celular. O drone é uma novidade, então naturalmente o ser humano tem um preconceito, por enquanto para mim inexplicável, porque existem normas, evidentemente, que o piloto tem que seguir, de distâncias mínimas, pedidos de autorização, mas o celular hoje, ele consegue filmar com uma nitidez, com uma proximidade muito maior e não encontra praticamente obstáculos em lugar nenhum. A questão de autorização, se você não tem paciência para uma vez que você quer ir num parque nacional, filmar um show ou qualquer outro evento público, de pedir autorização prévia,
Eu indico que vocês comecem com esse novo lançamento da DJI aí, deixando bem claro que eu não sou patrocinado pela DJI, mas realmente eles lançaram um drone com menos de 200 gramas, que é o Neo. É um drone de fácil aquisição, um custo bem pequenininho do combo que você compra, mas a partir de uns R$1.900 você já compra. Esse aí sim é um drone de brinquedo, mas com uma imagem já melhorada. E aí, como ele tem bem menos que 250 gramas, porque aqui no Brasil o critério é um pouco diferente de outros países, na maioria dos países, o drone que tiver menos de 250 gramas não apresenta risco às aeronaves tripuladas, então muitos países permitem a filmagem, o uso independente de autorização. Aqui no Brasil é considerado o peso máximo de decolagem. Então, esse drone meu aqui, por exemplo, está com esse acessório aqui, kit flutuante. No caso dele cair no lago aqui, ele não afundar, ele já somando os 249 gramas do drone, mais o peso desse acessório, supera os 250. Então, é necessário. Então, todo drone que possui acessórios à venda, mesmo que o dono esteja usando ou não esteja usando, mas ele é capaz de levantar voo com esses acessórios e passar de 250 gramas, precisa de permissão. Então, eu não tenho essa paciência de Jó de percorrer e solicitar essas permissões. Então, eu só uso aqui dentro de casa. Mas se você pretende usar em locais públicos, você precisa solicitar permissão para o voo. E esse Neo que foi lançado agora pela DJI, exatamente como ele é muito leve, você pode fazer seus voos sem necessidade de pedir permissão, que para mim é uma coisa assim, eles vão vender muito esse drone, porque você depender do governo para conseguir autorização de alguma coisa é complicado. Se na época que eu fosse comprar o meu drone, há 2 anos atrás, existisse esse DJI Neo, com certeza eu teria comprado, porque aí me permitiria aprender a pilotar sem necessidade de pedir autorização aos órgãos governamentais. Outra coisa interessante você avaliar é a marca do drone. Eu mesmo, particularmente, levei muitos anos. Atualmente eu tenho um carro de marca estrangeira, mas fazem 2 anos só que eu comprei. Até então eu só comprava veículos de fabricação aqui dentro do nosso país em função da questão da assistência técnica. Então eu aguardei longos anos, desde o tempo lá do Collor, que abriu as portas do país para montadoras estrangeiras venderem carros aqui dentro, até hoje, ou até 2 anos atrás, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. De que adianta eu ter um carro que me oferece conforto se eu não tenho onde consertar ele? Ou mesmo que eu consiga um local, como atualmente a concessionária mais próxima aqui da minha casa fica a 35 km, eu tenho que andar 35 para ir, 35 para voltar, 70 km. As peças podem vir a ser mais caras. Então, essa preocupação você tem que ter também na hora de comprar um drone. Existem várias marcas, a FIME, tem diversas marcas de fabricantes de drone que vendem aqui no Brasil, mas a DJI é a única que, apesar de ser chinesa, ela tem lojas oficiais aqui e assistência técnica, e você consegue com facilidade peças de reposição, como se fosse o Volkswagen, Fuquinha. Você estragar um Fusca em qualquer lugar do Brasil, vai ter uma garagem lá no canto, do lado do posto de gasolina, e o cara tem peça do Fuca. Há muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial, que se vende esse carro, e se produziu no Brasil por muitos anos, então é natural que se encontre peças com facilidade. Agora, se você está com um Porsche, uma Ferrari, é mais difícil de conseguir assistência técnica e também as peças. Esse exemplo vale para o drone, porque não adianta você olhar na internet aí um drone bom, de marcas até relativamente conhecidas, mas o dia que estragar o seu drone, você não tem aonde mandar consertar, não tem onde conseguir peças. Esses meus da DJI, embora tenha assistência técnica no Brasil, já é mais difícil. Eu tive que me deslocar para a cidade mais próxima aqui, 70 quilômetros, que é Porto Alegre, quando eu precisei fazer um reparo. E o reparo foi caro também, porque assistência autorizada sempre é caro, como na concessionária de veículos. Mas pelo menos eu consegui consertar o drone e continuar utilizando. Então, pessoal, muito cuidado na hora de comprar um drone
de outro país que não seja da DJI, porque a DJI é a única que tem assistência técnica autorizada e revenda autorizada no Brasil. Mas o segundo drone que eu comprei também, foi uma má compra, não pelo equipamento, que é maravilhoso. Eu comprei um DJI Mini 2 SE, que produz imagens fantásticas, é um drone silencioso, de um custo relativamente baixo, uma faixa de 2, 3 mil reais, dependendo do combo aí que você comprar. Mas eu não observei essa questão de que eu estaria usando ele aqui dentro do meu condomínio, que são 50 hectares só de árvores. E esse drone, o único problema que ele tem, ele, apesar de ter GPS, paira no ar, é silencioso, produz imagens fantásticas em 2.7K, ele não tem sensor de obstáculos. O sensor de obstáculos é a nossa bengala para o piloto iniciante. Ele não vai resolver todos os problemas, porque esse sensor ele tem as suas limitações também. Ele não enxerga galhos muito fininhos, fios muito fininhos. Então, só serve, é tipo um airbag do carro, né? É uma proteção a mais. Mas no meu caso, é uma proteção maravilhosa, porque quando o drone sobe a uma certa altura, que você começa a perder o contato visual, você já não enxerga mais obstáculo algum. Então, ele que tem que ver lá e sinalizar aqui no rádio controle que existe um obstáculo. Eu reforço aqui mais uma vez que não confie no sensor de obstáculos. Ele é simplesmente um sinalzinho que vai aparecer no seu rádio controle ali, ele avisando que tem um obstáculo, você tem que ficar atento. Claro que alguns modelos desviam sozinhos, outros pairam, dependendo da configuração que você dê aqui no rádio controle, mas você não pode fechar os olhos, deixar o seu rádio controle do lado, dar a mão para sua namorada, sair correndo no meio das árvores, pedir para o drone ficar ali seguindo, como mostra aí nas imagens que vocês estão vendo. Pessoal, isso não é real. Quer dizer, pode ser até real, mas o risco é muito grande. Então, não confiem nas propagandas de lançamento de produto, porque o marketing visa conseguir mais compradores. Mas na prática, no dia a dia, principalmente pessoas que são medrosas como eu jamais faria uma coisa dessa. Abandonaria o controle, sairia correndo, mandaria o drone me seguir no meio de árvores, porque eu também não tenho dinheiro para comprar um outro drone no caso dele vir a quebrar. Aqui eu tenho até sorte de morar num condomínio rural, com vistas belíssimas, e que não sofrem com problemas de interferência, que podem interromper, como eu falei para vocês, o sinal do controle com o drone. Mas você aí que está vendo o vídeo pode morar de repente na cidade, próximo de aeroportos, e tem que ver qual é a finalidade que você vai dar ao seu drone. Se é para filmar shows, ou se você trabalha no ramo imobiliário para filmar imóveis, que é um pouco mais cômodo, porque todos os voos precisam de autorização dos órgãos governamentais, a menos que você esteja dentro da sua propriedade para fazer um voo dentro da altura limite. Então, todos os outros você precisa examinar isso por questões de segurança, tanto que ele pode colidir com uma aeronave, ou o próprio drone pode cair sobre uma pessoa e provocar ferimentos. Também, muito cuidado na hora de comprar coisa importada pela metade do preço, porque estão sujeitas a tributação, taxação, em alguns casos pode chegar até o preço dos que estão sendo oferecidos pelas lojas aqui no Brasil. E também a questão de você, de repente, não ter assistência técnica, comprando pela metade do preço lá fora, depois chega aqui, estraga, você tem que mandar para o país onde você comprou para ele receber lá assistência técnica. Então, isso tem que ser avaliado também. Então, o objetivo desse vídeo é passar para você algumas coisas que são necessárias conhecer antes de comprar o drone. Não se arrepender, como eu fiz 2 compras precipitadas. Então, eu mesmo gostaria de ter visto esse vídeo que eu estou gravando agora antes de comprar, porque eu teria economizado bastante dinheiro. Inclusive com relação a onde comprar, que é outra dúvida. Compro na China pela metade do preço ou compro no Brasil pelo dobro do preço? Vamos conversar sobre isso também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like aí, se inscrevam no canal para poder receber outros vídeos. O nosso canal tem muito poucos inscritos, embora seja um canal novo, mas é muito importante para nós poder crescer e o algoritmo do YouTube poder recomendar nossos vídeos. É a sua inscrição, não custa nada, é só um clique, ok? Seguidinha estamos com outro vídeo sobre tecnologia para terceira idade, ou não, pode ser para os jovens também, tem jovens iniciantes que não têm muito contato com a internet. Desejo a todos uma semana maravilhosa e meu tradicional beijo no coração.